Graça e paz, irmãos, e misericórdia. Não pode esquecer a misericórdia, né? Amém. Vamos dar prosseguimento à nossa série do livro de Atos. Hoje a porção que nos toca é o capítulo 5 do livro de Atos, versículos 12 a 16. Vamos ler juntos esses versículos? A partir do 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nestes dias, de início da vida da igreja, o Senhor manifestou o seu poder, Senhor. O Senhor manifestou as suas credenciais de tal forma, Senhor, que tal poder reverberasse, ecoasse para gerações seguintes, para que ninguém pudesse se esquecer, Senhor, das tuas obras, ninguém pudesse se esquecer dos teus feitos. Senhor, teus feitos ainda ecoam, teus feitos são memoráveis, Senhor. Não nos esquecemos de nenhuma das tuas obras, Senhor. As nossas vidas são testemunhas, Senhor, da tua obra em cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na igreja, Senhor. Queremos aprender com esses irmãos, praticar, Senhor, praticar a vida da igreja, Senhor. Nós amamos a ti, amamos a tua preciosa palavra, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos interiormente, também reveste-nos exteriormente, Senhor. Para esses dias que estamos vivendo, Senhor. Senhor, a nossa vida sem o teu encher, Senhor, é uma vida vazia. Precisamos de ti, Senhor. Sem mim nada podeis fazer, o Senhor falou. Senhor, glorifica a ti, Senhor, através dessa palavra. Glorifica o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra do capítulo 5, embora seja uma passagem curta, de apenas 4 versículos, ela é uma passagem bastante significativa. Primeiro, pelo lugar onde ela foi posta nas Escrituras. Sabemos que foi o Espírito Santo que inspirou essas santas palavras, né? Inspirou esses homens a escreverem, e o lugar onde é colocada cada porção na Escritura não é à toa, né? E nessa porção, nós vemos que ela foi colocada no meio entre duas porções, vamos dizer assim, negativas. A primeira porção que foi abordada na mensagem anterior, falando de um julgamento divino sobre a vida de Ananias e Safira. É uma questão negativa, pois envolveu hipocrisia, envolveu mentira, envolveu Satanás enchendo o coração deles, e um julgamento terrível de Deus sobre a vida desse casal. E no versículo 17,
que vai ser abordado possivelmente na próxima mensagem, se o senhor permitir, ele já fala de perseguição e inveja sobre os apóstolos. Então nós vemos que o Espírito Santo ele colocou essa passagem no meio entre duas passagens negativas, né? Isso é um mistério muito interessante. O Senhor fala através de detalhes, né? Então, quando nós olhamos para as pessoas de fora do meio cristão, e nós vamos falar um pouco disso durante essa mensagem também, nós vemos que muitas vezes eles olham para nós com um certo ar de mistério, às vezes com admiração, há vários tipos de reações, né? Mas algumas coisas se destacam, né? Eu já fui abordado, tem alguns que olham, né? Puxa, mas esse cristão vive com uma condição tão precária financeiramente, como é que ele consegue ser tão alegre, consegue ser tão feliz? Porque na nossa vida, nossa vida como cristãos, a nossa alegria, ela não provém das coisas terrenas. Nossa alegria, ela provém das coisas celestiais. Nós somos peregrinos nessa terra. Nossa pátria está nos céus. Nós não esperamos nada dessa terra, não queremos nada com os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, né? Então é interessante que essa passagem aqui, ela se interpõe, ela fica entre duas coisas, né? E o Espírito Santo quis colocar essa passagem bem aqui para mostrar, né? Que apesar de ter havido um julgamento divino, né? E depois haver perseguição, o sentimento dos apóstolos e da igreja era de nós não vamos parar, nada vai nos parar, a obra de Deus vai continuar, independente se há julgamento divino, independente se há atuação satânica, atuação da carne, se há perseguição religiosa, a igreja de Jesus Cristo não vai parar. A igreja enchida pelo Espírito Santo não vai parar. Então, quando nós vemos essa passagem, nós vemos que o poder de Deus é manifestado num cenário onde houve julgamento. Os apóstolos, eles não ficaram parados, temerosos no sentido ruim, puxa, vamos avaliar as nossas possibilidades, vamos conjecturar. Não, vamos continuar a obra de Deus. Deus nos encheu com o Espírito Santo, com o seu Espírito, o Senhor nos ungiu e vamos continuar a obra de Deus. E assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. Nós vamos estar cercados por circunstâncias negativas por ambos os lados. A nossa vida é assim. Muitas vezes, a ponto até da gente desesperar, né? Talvez não igual ao apóstolo Paulo, desesperar da própria vida, mas muitas vezes passamos por um momento de desespero. Mas o fato é, né, irmãos, que nós conseguimos sentir paz, mesmo em mar bravio, mesmo em bravo mar, a paz em nossos corações, a esperança em nossos corações, porque o nosso coração não está aqui, o nosso coração está nas coisas celestiais. Nós aguardamos o nosso Senhor vir dos céus. Nós não estamos alheios, nós não estamos alienados às coisas que acontecem à nossa volta. De maneira alguma, nós vemos a injustiça, nós vemos tudo isso, mas o nosso coração não está aqui. E por isso que nós temos esperança. Isso é um questionamento que muitas pessoas de fora veem, né? Eles olham muitas vezes com admiração para nós. Puxa, como é que ele consegue ter tanta paz? Como é que consegue ter alegria, né? Muitos olham, podem conjecturar. Puxa, no lugar dele eu não sei como eu estaria vivendo em tal situação, né? Então, glória a Deus, porque nós somos peregrinos, né? Nosso coração não está aqui nas coisas dessa terra. E o coração dos apóstolos, o coração da igreja, não estava aqui. De maneira evidente, nós vemos através desses versículos. Então, esses versículos do capítulo 5, versículo 12 ao 16, é fruto de oração. Essa é a
a primeira lição que nós podemos tomar aqui nesses versículos, podemos voltar um pouquinho para a gente contextualizar esses versículos do capítulo 5. No capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 já foi lido, já foi ensinado a esse respeito. A partir do versículo 29 até o versículo 31. Eu vou ler esses versículos aqui. Os irmãos foram presos, foram perseguidos, e o que aconteceu? Aconteceu que a igreja orou. A igreja orou. E o conteúdo dessa oração que nós vamos ler aqui. Versículo 29, uma parte da oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Isso é o primeiro pedido que os irmãos fizeram através dessa oração. Qual era esse pedido? Anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Esse foi o primeiro pedido. Agora, versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que no versículo 31, houve a resposta do primeiro pedido, né? Houve, claro, uma manifestação ali do poder do Senhor tremendo o lugar, mas a primeira resposta foi efetuada pelo Senhor. Eles anunciaram a palavra de Deus com intrepidez. Só que o segundo pedido está no versículo 30, né? Estender a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É muito lindo olhar aqui no livro de Atos dos Apóstolos e ver que eles colocam, né, vários adjetivos para o nosso Senhor. Eles poderiam simplesmente falar, né, fazer curas, sinais e prodígios por Jesus ou pelo nome de Jesus, mas sempre, tanto nos discursos de Pedro, em tudo aqui no livro nós vemos são orações cheias de conteúdo, né? Eles gostam de adjetivar positivamente o Senhor aqui, né? O nome do teu santo servo Jesus, servo com letra maiúscula. Então, houve esse segundo pedido da oração. O primeiro já foi atendido. No versículo 31, nós vemos isso de maneira muito clara. Mas o segundo pedido, que foi do versículo 30, ele ainda ficou ali por um pequeno período de tempo não atendido, né? Então, esses versículos do capítulo 5, agora que nós lemos e que é a porção de hoje, é exatamente a resposta do Senhor a esse pedido do versículo 30 do capítulo 4. Então ele fala que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Aqui o versículo 12 que eu estou lendo. Então, quando nós falamos de sinais, nós estamos falando de uma maneira bem clara de algo que não aponta para si mesmo, mas algo que aponta para uma outra realidade. Então, um sinal, ele era não somente um milagre, mas era um milagre que trazia um ensinamento, algo didático, né? E quando nós falamos de prodígios, isso está falando do impacto que isso causava nas pessoas. É algo prodigioso, é algo estupendo. Então, um prodígio fala do tamanho do impacto que isso causava no povo, que causava nas pessoas, né? Há pouco tempo eu fui questionado, isso é interessante colocar aqui, né? Uma pessoa, um jovem, questionou se Deus, por que Deus, ele faz milagres com algumas pessoas e deixa crianças inocentes morrerem, né?
pergunta bastante capciosa, né? É interessante que, conhecendo as Escrituras, nós vemos a resposta de uma maneira muito clara. A mentalidade moderna, né, que está por trás desse tipo de pergunta, e muitas pessoas pensam que os milagres, eles são com o propósito de nos dar bem-estar, né, de fazer a pessoa ter uma vida feliz, apenas ter bem-estar. Mas não, os milagres, eles têm algo muito maior. O bem-estar é apenas uma consequência. Então, quando Deus cura algumas pessoas e não cura outras, não significa que ele não ama as pessoas as quais ele não curou, mas que Deus tem propósitos específicos na vida de pessoas. Muitas vezes, Deus vai ter a sua glória em pessoas das quais ele não curou. Nós vemos isso na própria vida do apóstolo Paulo, né? Paulo fala que deixou Trófimo doente em Mileto. Para Timóteo, ele não curou Timóteo, que era alguém muito próximo a ele, mas fez outras recomendações a Timóteo. Então, muitas vezes Deus vai usar milagres para propósitos específicos. E todos os propósitos dos milagres, em suma, podemos dizer que é para glorificar a Jesus Cristo. Porque eles, como capítulo 4, né? Qual é a origem dos milagres? O capítulo 4, versículo 30 que nós lemos, né? Eles vêm, os milagres, eles são por intermédio do nome do santo servo Jesus. Então, eles são para glorificar o santo servo Jesus. Então, quando aparecerem pessoas fazendo milagres, né, que não glorificam o santo servo Jesus, mas que glorificam a si próprios, esses milagres não são milagres verdadeiros, né? Podem ser sinais e prodígios da mentira, como a palavra também diz. E nos últimos dias, até o próprio Satanás, ele se converte em anjo de luz, né? E que haverá sinais e prodígios para enganar os próprios eleitos. Então, há um teste, né? Há um teste em 1 Coríntios, há outro em 1 João, mas de 1 Coríntios fala, né? Todo aquele que fala pelo Espírito de Deus não afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus tem que ser glorificado. Jesus tem que ser glorificado em todas as ações, seja por meio da pregação, seja por meio dos milagres. Então, continuando aqui, falando ainda sobre os milagres, né? É muito interessante que o livro de Atos, por muitas vezes, ele foi negado a sua historicidade. Muitas pessoas negaram que o livro de Atos ele fosse um livro verdadeiro, justamente por causa da frequência, da quantidade de milagres que estão no livro, né? Então, existe uma frequência de história de milagres no livro de Atos. E muitas pessoas passaram a duvidar de fato que esse livro fosse um livro histórico, um livro que foi real. E classificaram como um livro de fantasia. E a razão disso é que realmente é difícil para muitos, até mesmo cogitar a ideia de milagres, né? A gente está no século XXI, o pessoal fala, devido a essa visão de mundo moderna, a visão de mundo moderna é que o universo é algo fechado, um sistema de causa e efeito, e só pode ser explicado por princípios mecanicistas. Um universo concebido totalmente baseado em leis inalteráveis, um universo fechado a toda e qualquer intervenção divina, né? Então, o mundo moderno e a ciência moderna, ela excluiu Deus da equação. Então, eles acreditam que jamais as leis da natureza vão poder ser mudadas, nem sujeitas a outros poderes, né? Então, essa percepção desse universo como um sistema mecânico fechado é um aspecto fundamental da modernidade. É interessante ainda, olhando mais além, né? Conhecer um pouco de ciência, que ciência
é a arte de questionar. Só existe leis científicas, né? Porque alguém ousou questionar as leis anteriores. Então, quando algo dito científico passa a não poder mais ser questionado e ser algo plenamente fechado e incapaz de ser questionado em hipótese alguma, isso deixou de ser ciência. Isso se tornou dogma. E dogma é uma palavra que se refere à religião. Então, de maneira clara, nós vemos que a ciência moderna, em muitos dos seus aspectos, né, principalmente como estes, elas, de maneira muito sutil, se tornaram dogmas, dogmas modernos. A modernidade, principalmente quando nós olhamos para ensinos e universidades, se fazem de tudo para negar Deus, tirar Deus da equação, como eu acabei de falar, né? Então, a ciência se tornou, de certa forma, uma religião. Muitas pessoas, ao estudar tanto essa ciência, elas passam a proclamar essa ciência como um dogma, de maneira que passam a lutar e a falar alto, né? Tentar ganhar no grito discussões se fecham para toda e qualquer outra possibilidade. Então, isso deixa de ter o caráter científico, né? E, para piorar, no meio cristão, houve muitos que aderiram a esse tipo de pensamento. Teve uma escola alemã, chamada Escola de Wellhausen, da quais surgiram vários pregadores, né, modernos, da escola liberal. Né? Os irmãos até já mencionaram aqui em pregações anteriores, um desses eminentes irmãos é o Rudolf Bultmann. Olha só o que ele disse. Ele disse o seguinte: é impossível usar a luz elétrica e o rádio, beneficiar-nos dos remédios modernos e das descobertas cirúrgicas e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Você acredita que ele falou isso? É difícil de acreditar que um cristão falou isso, né? Mas o fato é que Rudolf Bultmann estava totalmente equivocado. O Deus que criou o universo, ele interfere no universo quando ele quer, onde ele quer, conforme a soberana vontade dele. Os milagres, eles não são coisas apenas possíveis. Os milagres são coisas frequentes. O poder de Deus se manifesta. Não significa, porque não haja essa mesma frequência de milagres que houve no início da história da igreja primitiva, que nós não vemos com tanta frequência, com tanto marketing em cima disso, com tanta popularidade de milagres, que eles não sejam reais. Então, os milagres são possíveis, os milagres são frequentes, possivelmente cada um de nós aqui reunidos, que estamos ouvindo, tenhamos uma experiência com milagres da parte de nosso Senhor. Muitas vezes, milagres até que não foram orados por nós. Muitas vezes nós temos sentimentos interiores, necessidades interiores, e muitas vezes vamos a uma reunião cristã ou até encontramos outros cristãos em determinados lugares e um irmão vem e nos supre exatamente com a necessidade que nós tínhamos, que nós não falamos para ninguém. O Senhor, ele é poderoso, ele conhece o íntimo dos nossos corações. Eu vou contar uma experiência de uma irmã, uma irmã falecida, ela teve um dia que ela estava com um grande desejo de comer aqueles doces caseiros, né? Doce de abóbora, doce de cenoura, esses doces caseiros, né? Ela estava com muita vontade, mas era uma irmã que tinha uma situação financeira muito precária. E até para comprar esse tipo de doces, ela não tinha condição financeira para comprar. E o que aconteceu? O marido dela saiu na rua, né? E ele estava andando pelas ruas, uma pessoa encontrou ele e falou: olha, esse dinheiro aqui é para sua esposa, para você comprar aquilo que ela está tanto querendo. Então, o nosso Senhor, ele conhece as nossas necessidades mais profundas. Então, até coisas tão pequenas
como essas, o Senhor, ele supre, né? Desde curas, puxa, tantas coisas que o Senhor já fez, né? E como diz um salmo, né, que nós lemos, que a nossa alma não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. O Senhor, ele tem feito tantas coisas boas na nossa vida, né? Então, os milagres, eles são possíveis, eles são frequentes. E aqui no início da igreja, esses milagres aconteceram com tanta abundância, justamente para que eles ecoassem para as futuras gerações, para que isso não fosse esquecido, né? Com certeza, nos últimos dias, haveriam pessoas que viriam burlar-se disso, né? Dar risadas, desafiar, duvidar, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que cremos no Senhor Jesus, cremos na inspiração das Santas Escrituras, sabemos, né, que sabemos daquilo que vai acontecer e que falta muito pouco para que o nosso Senhor Jesus volte, haja um novo milagre, né? O Senhor vai interferir mais uma vez, arrebatando os seus santos. O Senhor vai interferir mais uma vez com a grande tribulação, com tantas e tantas catástrofes que vão acontecer aqui nesse mundo, catástrofes essas todas de ordem sobrenatural. Então, continuando no versículo 12, a segunda parte do versículo 12 do capítulo 5, fala algo muito interessante. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Essa é a terceira vez, vale a pena notar esse detalhe, né? A terceira vez que o pórtico de Salomão ele é nomeado aqui nas Escrituras. A primeira vez é em João capítulo 10. Existe uma progressão muito interessante nisso. Em João 10, o Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava sozinho ali, né? O grão de trigo estava com toda a vida nele, estava sendo questionado se ele era o Cristo, em João capítulo 10. No capítulo 3 do livro de Atos, nós já estudamos isso também, no pórtico de Salomão foi efetuada aquela cura do coxo de nascença, através de Pedro e João. Então, nós vemos uma progressão. O Senhor Jesus estava sozinho nesse lugar, depois estava Pedro e João curando, e agora nós vemos que já costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Que coisa linda! O Senhor, ele não deseja ficar sozinho. O Senhor deseja expandir-se. E é isso que nós vemos que aconteceu aqui no pórtico de Salomão. Então, o Senhor falou, né, que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui nós já vemos aqui um número muito grande reunido nesse lugar, que era uma espécie ali de corredor um pouco maior, com uma cobertura, e isso é muito belo. Nós temos um grande número de pessoas aqui no Pórtico de Salomão. E nós vemos que na igreja primitiva havia comum acordo. Isso é muito belo de ver. Havia um comum acordo. Só que é muito interessante. Quando nós olhamos no versículo 13, né, voltando ao versículo 12, fala de sinais e prodígios feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, costumavam todos reunir-se como um acordo no pórtico de Salomão, mas no versículo 13 tem um mas. Mas dos restantes, puxa, dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. É interessante nós olharmos e nos deter um pouquinho nesse versículo aqui. O resultado dos milagres e de todo o cenário que aconteceu na igreja primitiva provocou dois tipos de reações. Um tipo de reação era pessoas se separando, se santificando e se unindo à igreja,
E por outro lado, nós tínhamos um outro grupo de pessoas, que aqui é classificado de restantes, que ficavam próximos ali, olhando com admiração, mas eles não ousavam ajuntar-se a eles. Eles não ousavam ajuntar-se a eles. Isso é muito interessante. Também podemos relatar aqui no fato, no acontecimento de Ananias e Safira, né? Algumas coisas aconteceram também, que mostravam que para você ser cristão não era coisa de porta larga, não era algo muito fácil você ser cristão, não. Não era tão simples ser cristão. Isso exigia uma vida de santidade. Isso era visto na vida dessa primeira igreja. Então, quando nós pegamos ali o capítulo 5 na parte de Ananias e Safira, é a primeira parte. Isso é interessante nós lembrarmos isso aqui. Foi a primeira vez que explicitamente se diz que Satanás estava incomodado com a igreja. Então, primeiramente, nós vemos que aqueles mesmos que se opuseram ao nosso Senhor Jesus começaram a opor-se aos apóstolos e depois houve o sinédrio inteiro, prenderam Pedro e João, mas aqui já houve uma atenção não apenas de seres humanos, mas as hostes espirituais já estavam de olho na igreja. Então, de fato, a igreja, por mais que vivamos aqui na Terra, pela igreja, que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Então, irmãos, não é algo simples. A vida cristã não é algo simples, porque nós não mexemos, não é simplesmente reunir-se, participar de uma reunião, não é simplesmente ter um convívio social entre nós, mas nós estamos mexendo com hostes espirituais. Há coisas espirituais que estão em jogo, há seres espirituais que nos observam. Eu lembro da experiência de um outro irmão, né? É muito interessante, que ele ia ministrar a palavra num sábado como hoje, e a sua esposa ficava olhando para ele jejuando, orando, mergulhando não só em oração, mas em estudo das Escrituras, se trancando no quarto, em devoção ao Senhor. E aí a esposa dele não aguentou, falou: o que você está fazendo? Você está gastando tanto tempo aí, você vai pregar para 4 gato pingado ali na Assembleia. A Assembleia dos Irmãos era pouca gente mesmo. E aí o marido olhou para a esposa e falou: olha, não são apenas 4 pessoas. Os anjos de Deus vão estar nos observando. E os demônios também. Então, irmãos, a nossa responsabilidade como cristãos, ela é muito grande. Cada experiência cristã que nós vivemos não é apenas diante dos homens que nós vivemos. Cada experiência cristã que nós vivemos também há um grau de ensino para anjos, principados, potestades, demônios. E há também um incomodar-se da parte de Satanás. Há uma oposição da parte de Satanás. Então, nós vemos isso de maneira muito clara, né? Então, as pessoas que estavam presentes ali, na igreja do primeiro século, eles olhavam e tinham essa noção dessas coisas. Eles tinham essa percepção. Os apóstolos tinham essa percepção. Então, havia um outro grupo que estava ali próximo deles, que as escrituras classificaram eles aqui como restantes. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles.
Porque, olha, ajuntar-se a eles é se comprometer bastante com coisas sérias. Então, e exigir uma purificação, e exigir uma santificação. Mas havia admiração. Nas jornadas do povo de Israel no deserto, a segunda jornada do povo de Israel no deserto era Sucote. Nessa jornada de Sucote, ela descreve como os israelitas saíram do Egito, saíram de Ramsés e foram a Sucote. E é interessante que fala que um misto de gente se uniu a eles, também de gados, de ovelhas, um misto de gente se uniu ao povo de Israel saindo do Egito. E esse misto de gente que saiu junto a Israel do Egito foram um povo que futuramente deu problemas a Israel. Então, foram pessoas que não participaram da Páscoa, que não comeram a Páscoa, são povo que possivelmente estava ali junto com Israel, porque viram os milagres, viram as pragas, viram o poder de Deus, né? Então, eles estavam ali por causa dos milagres. Eles estavam ali também porque Israel saiu com muitos despojos do Egito. Israel saiu cheio de ouro, cheio de prata. Mas quando a dificuldade apertou, eles foram talvez os primeiros. Será que não foram eles que foram lá e questionaram Moisés quando chegou diante daquela praia onde se abriu o mar? Será que era porque não tinha túmulos no Egito que você nos trouxe para cá? Então, é interessante que a palavra já diz aqui, ela já pré-anuncia, ela já prevê que junto à igreja haveria um outro grupo junto, um outro grupo que estaria próximo, um grupo que admira de certa forma, mas é um grupo que ele não se junta a eles. É um grupo que não ousava juntar-se a eles. Porque para você se ajuntar a eles, você tinha que estar disposto a ser perseguido. Para você juntar-se a eles, você tinha que, como foi falado, se santificar. E o versículo 14, ele vai falar um pouco mais da experiência dos irmãos ali. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres. Ó, irmãos, essa palavra aqui é muito linda. Agregados ao Senhor. Então, aqui que está o segredo. Você se ajuntar à comunidade cristã não é, em hipótese alguma, você se ajuntar a a um grupo de convívio social, a uma classe teológica, a um livro, a uma doutrina, a uma visão, a uma experiência. Não é você se ajuntar a um conselho de amigos. Você se ajuntar à comunidade cristã é você ser agregado ao Senhor. Irmãos, isso aqui é o segredo da comunidade cristã no primeiro século. Eles eram agregados ao Senhor. Cristo era o centro ali. Irmãos, e nós vemos hoje tanto no meio cristão, pessoas que são agregadas a grupos por N motivos, mas elas não são agregadas ao Senhor. Muitos irmãos estão agregados. Se você vai perguntar a tal grupo, tô lá porque a música é boa. Tô lá porque a palavra é boa. Tô lá porque eu tenho os amigos, um grupo que tem as mesmas opiniões do que eu. Tô lá porque tem tal livro. Tô lá porque tem tal profeta. Tô lá porque tem tal apóstolo. Tô lá porque tem milagres, curas, prodígios. Mas o segredo aqui da primeira comunidade cristã e que nos serve como exemplo é que eles eram agregados ao Senhor. Os milagres, de maneira nenhuma, eles são um substituto para a pregação evangélica. Deus não usa os milagres, embora usou aqui, como meio de salvação. Os milagres não são, em hipótese alguma, meios de salvação, mas eles são credenciais.
Eles são um abridor de portas para a pregação da palavra de Deus. E é a fé na pregação da palavra que salva uma pessoa, e não os milagres. Então, pode haver multidão de milagres, curas, isso são meios que Deus usa para a pregação da palavra, e não a finalidade em si. Então, a multidão era uma multidão. É interessante notar que já era uma multidão, os irmãos, aqui. Era uma multidão de crentes. Todos eles eram crentes. Crentes em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Crentes que nosso Senhor Jesus ressuscitou. Eles tinham uma só fé. Ô, irmãos, que coisa linda. E eles eram agregados ao Senhor. É interessante também notar nesse versículo 14 um detalhe interessante aqui, não pode passar despercebido. E todas as vezes no livro de Atos, até então, né, que fala, que menciona que foram, com exceção da menção do texto de Joel ali, mas nas outras vezes que fala que houve acréscimo de pessoas à igreja, fala a multidão de 3.000 almas creu no Senhor, depois a multidão de 5.000 almas creu, tal, tal, tal. Aqui ele fala da multidão de crentes, tanto homens como mulheres. Então o Senhor faz questão de falar que não só homens, mas também mulheres eram agregadas ao Senhor. O Senhor ele não esquece nem de mínimos detalhes, né? Todos são importantes para Deus. E aí o versículo 15 ele precisa ser lido junto do 16. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Versículo 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A última frase aqui fala que todos eram curados. Então, esses dois versículos, eles dão uma ideia de que os apóstolos ali tinham muitas atividades ao ponto de não dar espaço para que eles conseguissem atender cada pessoa individualmente. Então, por conta disso, as pessoas com fé, eles iam e levavam pessoas até para, puxa, passar próximo ali na sombra de Pedro e serem curadas. A Escritura dá a entender que essas pessoas foram curadas. Mas não foi de fato a sombra de Pedro que curou. Foi o poder do nome do santo servo Jesus. É o santo servo Jesus que permitia que até a sombra de Pedro curava. Porque, de fato, não havia tempo para que eles conseguissem atender a todas as pessoas. Eram dias de muita atividade missionária, tanto da pregação como sinais, prodígios. Então, não apenas pessoas dali que estavam na Porta Formosa, ali no Pórtico de Salomão, eram curadas, mas é interessante que o versículo 16 fala que também gente das cidades vizinhas iam a Jerusalém. Os apóstolos, eles já estavam ali, vamos dizer assim, como pop stars naquele momento. Eles estavam como pessoas muito bem conhecidas ali nas redondezas. Então, pessoas de cidades vizinhas iam até lá. E eles eram todos curados. E isso traz uma reflexão para nós, né? O nosso Senhor, ele tem poder. Precisamos refletir acerca do poder de Deus. Porque, como foi falado, hoje o poder de Deus ele é negado. Os milagres são negados. Mas a manifestação do poder de Deus é feita por meio da igreja. Que o Senhor dê para nós
por meio da nossa palavra, por meio dos nossos atos, por meio das nossas experiências, a manifestação do seu poder para salvar vidas. O reservatório do poder da ressurreição está hoje contido na igreja. O Senhor é o cabeça, a unção desceu do cabeça para o seu corpo. E nós somos membros do seu corpo. Por sermos membros do seu corpo, o poder da ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, está represado na igreja. Esse poder está disponível a nós. Então, não importa se há situações negativas ao nosso redor. Pode haver situações de julgamento de Deus, pode haver situações de ataques satânicos, como fala aqui, pessoas atormentadas de espíritos imundos vinham aos apóstolos e eles curavam. Muitas pessoas são atormentadas hoje. E como fala o exemplo de Ananias e Safira, Satanás ele vai enchendo o coração. Ele vai enchendo, enchendo, tudo começa na mente. A mente ela é um campo de batalha. Tem livros muito preciosos a esse respeito, que descrevem essa questão. Poderia citar aqui como, para os irmãos que quiserem se aprofundar mais nesse quesito, O Homem Espiritual, volume 1, 2 e 3, de Watchman Nee, Guerra contra os Santos, da irmã de Aspen Lewis. São livros que trazem um esclarecimento um pouco maior sobre essas questões. Então, Satanás, ele já colocou os seus olhos sobre a igreja. E ele vai continuar com os seus olhos daqui em diante nas próximas passagens. Mas nós vemos qual a atitude dos apóstolos, qual a atitude da igreja. Senhor, queremos mais poder para testemunhar a tua palavra. Senhor, queremos que o Senhor opere sinais e maravilhas por meio de nossas mãos. Eles não estavam nem aí para a perseguição, eles não estavam nem aí para as ameaças que eles sofriam. Tudo que eles queriam era testemunhar pelo Senhor. Tudo que eles queriam aqui, no meio das suas perseguições, no meio das suas fraquezas, no meio das situações negativas, o poder de Deus fosse manifestado. E o poder de Deus curasse vidas, o poder de Deus salvasse mais pessoas. Ô, irmãos, isso é maravilhoso. Vamos orar, irmãos. Querido Pai Celestial, Senhor, o teu poder está hoje represado em teu corpo. Poder da ressurreição, poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, está hoje na igreja. Ó Senhor, nós temos uma grande responsabilidade aqui, Senhor. O Senhor nos deu tanta graça, tanta graça. Queremos agir com responsabilidade diante de tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia que o Senhor tem dispendido para cada um de nós. Continua nos abençoando, Senhor. Continua nos instruindo através da tua santa palavra, Senhor. E continua fazendo os teus sinais, os teus prodígios, Senhor. Por aqui e ali o Senhor faz os teus milagres. Ó, o Senhor sempre apresenta as tuas credenciais, para que a tua palavra seja pregada, Senhor. Para que a tua palavra seja ouvida, Senhor. E o Senhor tem esse desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ó, que Jesus Cristo seja glorificado, que Jesus Cristo encha todas as coisas. Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele que foi oprimido e humilhado, não abriu a boca. Levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele que foi contado com os transgressores, mesmo não tendo cometido pecado algum. Ó Senhor, Senhor, nos perdoa se muitas vezes reclamamos de situações injustas que podemos estar sofrendo, Senhor. Senhor, não queremos olhar para essas coisas assim como esses apóstolos, assim como a igreja primitiva. Não queremos olhar para a direita ou para a esquerda, Senhor. Nós temos um foco e um objetivo.
O nosso objetivo é ser cada vez mais agregado ao Senhor, cada vez mais agregado a Ti, Santo de Deus, que tem reivindicado cada vez mais o seu povo para si mesmo. Reivindica-nos para Ti, Senhor, para que sejamos cada vez mais Teus. É isso que desejamos, Senhor. É isso que te pedimos no santo nome, no nome do Teu santo servo Jesus. Amém.